no vídeo de hoje, Descalço e Faminto, um texto escrito pelo missionário fundador das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wingren, publicado no Jornal Mensageiro da Paz em abril de 1979. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Depois de algum tempo, surgiu uma grande perseguição contra os crentes justamente em Guatipurá. Eles foram feridos até sangrarem e depois levados para a prisão. As autoridades diziam: veremos que tipo de religião tem estes. O comissário sabia que era contra a Constituição do país perseguir os crentes e prendê-los, porque a lei dá plena liberdade de religião às pessoas, mas ele queria prová-los para ver se ficariam zangados por esta injustiça. Quando chegaram à prisão, os crentes começaram a orar e louvar a Deus, e o povo se reuniu ao redor da prisão para escutá-los. Ali mesmo, Jesus batizou um desses crentes com o Espírito Santo. O comissário também tinha dito: agora veremos se Jesus vem e lhes dá pão. Depois de sofrer tudo isso, as autoridades deixaram os crentes voltarem para suas casas, pois disseram: vocês têm uma religião que nós não temos. A obra de Deus continuou a expandir-se mais e mais nessa região da Estrada de Ferro de Bragança, de forma que muitas igrejas novas foram constituídas, mas sempre com perseguições. Foi seguindo essa estrada de ferro, uma distância de 400 quilômetros, que Daniel Berg caminhou a pé carregando as suas malas cheias de porções bíblicas. Muitas vezes os seus pés estavam tão feridos e cheios de chagas que ele era obrigado a caminhar descalço. Sofrendo fome e necessidades de todas as espécies, caminhou ele de porta em porta evangelizando o povo e distribuindo evangelhos e porções bíblicas. Foi também nesse mesmo lugar, Guatipurá, que 50 homens tinham resolvido matar Daniel Berg. Ele mesmo não sabia de nada, mas andava testificando do Senhor, como sempre. Esses homens se juntaram num lugar onde sabiam que Daniel iria passar. Ali o esperaram, prontos para efetuarem aquele ato horrendo. Mas o Senhor, que sabe e vê tudo, ajudou seu servo e o guiou por outro caminho. Desta maneira, Daniel Berg escapou da fúria dos seus inimigos. Num outro lugar chamado Tauari, os crentes terminaram o culto e iam voltar às suas casas, mas quando saíram foram atacados por uma multidão que os esbofeteava e os feria até correr sangue. Mas a cada pancada que recebiam diziam somente: glória a Jesus. Deus então tocou no coração de um homem que morava ali mesmo para deixar os crentes entrarem na sua casa. Depois ele se colocou à porta com uma arma carregada, pronto para atirar no primeiro que se aproximasse. A multidão furiosa se reuniu então no mato para matar os crentes, quando eles voltassem às suas casas. Enviaram um homem para levá-los com segurança aos seus lares. Mas os irmãos compreenderam a cilada e pediram desculpas e agradeceram pela ajuda. Uma vez mais veio outro homem com o mesmo propósito, mas também desta vez Deus ajudou-os a compreender o perigo e se desculparam e agradeceram a ajuda. Da terceira vez veio um português e lhes ofereceu seu auxílio. Eles agora compreenderam que isto era o Senhor e o acompanharam. O português caminhava na frente com uma espingarda ao ombro. Quando entraram no mato, a multidão enfurecida se preparou para lançar contra eles. Então o português mandou-lhes com voz forte que deixassem passar os crentes e que se alguém tratasse de atacá-los, receberia uma bala na cabeça. Os inimigos abriram caminho e assim os crentes chegaram até as suas casas sem nada de mal, que nada de mal lhe acontecesse. A mão de Deus caiu fortemente, especialmente sobre os líderes daquela multidão. Um deles foi ao rio banhar-se, mas a água fora envenenada por uma árvore que estava à beira do rio.
Ele ficou com grandes e tremendas feridas em todo o corpo, desde a cabeça até os pés. Um comerciante perdeu tudo o que possuía e ficou completamente na miséria. Um outro foi mordido por uma cobra e morreu imediatamente. Deus não se deixa escarnecer. Um sábado à noite chegamos a Bragança para um culto de oração. Ali havia somente alguns poucos crentes. Perguntei então pelo irmão Manuel. Disseram-me que estava doente havia já um mês inteiro. Então eu disse, vamos visitá-lo. Ele nunca faltava aos cultos quando estava são. Chegamos à sua casa às 10 horas da noite. Ele estava inchado em todo o seu corpo, mas tinha mesmo assim feito a oração da noite. Perguntamos se ele cria que Jesus podia curá-lo e ele disse que sim. Oramos por ele e ficou imediatamente curado. Isto foi um testemunho muito glorioso para aquele lugar. Do livro O Diário do Pioneiro. Gunnar Wingren, Jornal Mensageiro da Paz, abril de 1979. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.